Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast de entrevistas DPE comigo, Beatriz Bril. E olha, hoje o nosso assunto é para falar um pouquinho sobre a síndrome, né? O transtorno que fala sobre a mentira, que é conhecida, na verdade, como a síndrome mitomania. Falar, na verdade, aonde é que está ali a linha tênue, né? A diferença entre uma mentira comum com a pessoa que desenvolveu já essa síndrome. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é a neuropsicóloga Isis Madruga, que está aqui conosco. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E obrigada, né, por ter aceitado o convite de conversar aqui conosco. Isis, essa semana foi comemorado, celebrado, enfim, foi lembrado, né, o Dia da Mentira, dia 1º de abril, mas conta pra gente, né, o que leva as pessoas a fazerem, né, contarem mentiras, o que leva uma pessoa a mentir? Então, Bia, os seres humanos, eles podem mentir por diversas razões, seja para proteger alguém, proteger seus sentimentos, para ganhar algum tipo de vantagem sobre isso, para evitar conflitos. E só que a gente sabe que na maioria das vezes tem um efeito reverso, né? Às vezes a gente conta uma mentirinha que a gente chama mentirinha boba, leve, para evitar alguma coisa, e lá na frente sempre vem à tona, né? E quando vem à tona, os conflitos se tornam muito maiores, existe a quebra de confiança, que é essencial para fortalecer o vínculo das relações sociais, né? Então, se a gente não confia numa pessoa, como é que a gente vai manter uma relação com aquela pessoa, né? Então, a mentira, ela pode vir, mesmo que seja com boas intenções, ela sempre tem um efeito muito negativo a longo prazo. E falando agora da diferença, né? Quais as características, então, de uma pessoa que tem a síndrome mitomania, que é o mitomaníaco, né? Eu perguntei dela aqui como é que fala aqui nos bastidores. As características dessa pessoa que diferenciam, né? A diferença, a linha tênue aí com a pessoa apenas que, digamos, que contou uma mentirinha, como você já contou agora. Então, a mitomania é um transtorno psicológico em que a pessoa tem a compulsão, ela tem a vontade ali crônica de mentir, né? E muitas vezes ela tem o controle e às vezes ela mente de forma tão automática que ela não percebe ou acha que o efeito daquela mentira é muito suave, né? E para quem tá de fora, para quem tá ouvindo ou presenciando, a gente sabe que, poxa, como é que essa pessoa conta essa mesma história 5 vezes de maneiras diferentes? Em uma ela é vítima, em outro ela é o herói. Então, ela sempre se bota no centro da situação para ela ganhar algum tipo de destaque, né? Isso acontece muito. Então, o mitomaníaco, ele tem... deixando bem claro, tá? O mitomaníaco... Nem todo mitomaníaco é psicopata, mas todo psicopata é mitomaníaco, né? Ou sociopata. Por quê? Porque essa pessoa quer ter o controle. Então, a partir do momento que ela se sente no controle, ela se sente mais segura, ela se sente mais... até acolhida, eu diria. Porque dependendo da mentira e da pessoa para quem ela conta, ela vai contar com um intuito, com uma intenção. Consciente ou inconscientemente, ela vai ter um intuito ali, um objetivo. Então, se eu conto para você uma mentira em que eu sou o herói, eu quero que você me veja com olhos bons. E se eu conto para você uma mentira em que eu sou a vítima, eu quero que você sinta pena de mim. Então, eu sempre estou no centro da mentira. E nessa situação, né, onde a pessoa ali está... já se tornou, aliás, já é um transtorno, como você explicou, já é essa síndrome da mitomania, e ela perde o controle, né? Como é que ela pode ali se perceber, enfim, que tem essa necessidade de contar as mentiras para remendar, digamos, as suas próprias histórias? Então, geralmente o mitomaníaco, ele tem uma malícia de manipulação, né? Então, assim, o mitomaníaco, ele tenta manipular os seus sentimentos e a sua visão sobre ele através da mentira, né? Ele mente para si próprio, então? Sim, mas ele acredita naquilo. E quanto mais ele acredita, mais ele passa veracidade para as pessoas. E se as pessoas acreditam, que mal tem. Nossa, é muito profundo, né? É um pouquinho pesado. É muito profundo, na verdade, mexe aí com toda a história de vida da pessoa que
que tem essa síndrome, né, esse transtorno, Sim. quanto de todas as pessoas que convivem à sua volta, eles são impactadas também por isso. Com certeza. E como a pessoa, ela passa muita segurança e confiança na hora que ela está agindo dessa forma, ela dificilmente você vai conseguir, assim, desconfiar. Porque é igual eu falar para você, você sabia que, na verdade, o amarelo é azul? Eu vou te explicar por quê. E eu conto com tanta veemência que você olha pra mim e fala, meu Deus, eu entendi errado a vida toda. Isso acontece muito, Isso viu? acontece muito? Nossa, acabei de perceber que eu já caí muito, né? Sobre mentirinhas que são aparentam, né? Com tanta veracidade ser verdade. Mas a maioria das vezes eles não sentem remorso. Eles fingem, assim, que sentem um remorso para que você continue ali, para que ele não perca o vínculo com você. Então, assim, por exemplo, tem algumas características, por exemplo, as mentiras frequentes, né? Que a pessoa mente de forma habitual, com ou sem necessidade. Às vezes não tem necessidade de mentir, mas ela é automático, né? E às vezes ela percebe, e às vezes não. Mas às vezes, quando ela se dá conta, ela fala assim, meu Deus, e agora? Se eu disser que eu errei, o que essa pessoa vai pensar de mim? Eu vou deixar por isso mesmo, né? Tem a falta de remorso, os mitomaníacos, né? Os mitômanos, geralmente não sentem culpa ou arrependimento por suas mentiras, porque para eles está tudo bem. Então, às vezes, eles podem até fingir que sentem para que ele consiga manipular e te manter no antro social dele para que ele não fique sozinho, né? Tem a criação de histórias elaboradas. Eles contam, às vezes, coisas absurdas ou coisas até possíveis, mas de uma forma tão bem colocada que parece que ele criou realmente uma história, um filme, e ele tá te passando aquele filme com detalhes, assim, que você fala, não, tá tão detalhado que não é possível que seja mentira, mas às vezes é. Tem aquela questão que eu falei, tem a busca por atenção, e isso é uma forma de ter atenção, a validação, como eu te falei, né? Às vezes eles contam como se fossem a vítima para você ter pena, para você continuar ali envolvida naquela relação. E às vezes é como herói, porque ele quer se destacar, ele quer que você olhe e diga, não, essa pessoa aqui eu quero ter perto de mim porque ela é maravilhosa. E às vezes não é. E em relação as causas, né, da pessoa se tornar esse mitomaníaco, existe algum trauma que vivenciou, que leva a isso? É um comportamento adquirido mesmo ao longo da vida, né? Tem algum motivo ali na raiz que leva a pessoa a se tornar esse mentiroso compulsivo, digamos assim? Alguns estudos dizem que a pessoa já nasce dessa forma, mas a maioria das vezes é adquirido. Então, por exemplo, essa síndrome, né, da mentira compulsiva, na verdade, ela pode sim vir de um trauma. Então, por exemplo, o que a gente vê muito são através de pais abusivos, né? O 8 ou 80, ou pais muito abusivos ou pais muito ausentes. Então, por exemplo, se eu conto a verdade e você tem uma reação exacerbada, eu vou entender que eu não posso mais contar a verdade para você porque você vai me repreender e eu não vou gostar e eu vou sofrer. Então, por isso, eu sou obrigada, entre aspas, a mentir para você, para que eu não seja repreendida daquela forma, né? Antigamente a gente via muito os pais, você fez isso? Fiz. E espancava. Uma coisa é disciplinar, outra coisa é espancar a criança, né? Que já passa do limite da violência. Então, a criança às vezes fala, você fez? Não. Qual é o automático das crianças? A criança entende que algo é errado e ela tenta fugir, que é o que a gente chama de esquiva, né? Ela tenta se esquivar do castigo, dando, às vezes, explicações mirabolantes. Mas são crianças que ainda não têm completa noção de certo e errado, né? E nesse sentido, cabe muito aos pais da orientação. Mas agora imagina um adulto fazendo isso. Por qual necessidade? Se ele entende o que significa reconciliação, verdade, mentira, certo e errado, nós já temos essa noção. Então, por que ele continua fazendo isso de forma compulsiva? Não tem explicação. É aquela mentira sem
sem necessidade, que você vê assim, por que você fez isso? Eu não sei, aconteceu, não sei, saiu. E quando ele é descoberto, ele tem uma reação tão vitimista que você se sente mal por ter repreendido o mitomano. Nossa, é como você falou, é muito sério, né? Porque eu tô aqui imaginando, por exemplo, você citou numa adolescência e numa infância, em que eu acredito que ali da década dos anos 80, 90, a gente ainda vivia muito isso, né? Conviveu com isso, com a violência dentro de casa mesmo, né? De não poder, quem quebrou esse prato? Não fui eu, né? Foi o meu irmão. E aí, para não apanhar, para não ser repreendido. Mas isso é uma esquiva completamente normal, né? Porque você sabe que errou, você fala assim... Não, ai meu Deus, eu vou apanhar. Aí eu vou ficar de castigo. Foi o fulaninho. Mas isso na infância, a gente chama de normal. Né? Isso, perfeito. Compreensível. Agora, na vida adulta, às vezes a gente... mas existem as mentiras que a gente chama, né, de falsas positivas. Por exemplo, aconteceu uma situação com uma pessoa que você gosta muito e você sabe a verdade. E essa pessoa ainda não sabe... E você quer amenizar a dor daquela pessoa. Então, a gente ameniza a situação. A gente passa um pano antes de passar essa situação para outra pessoa, porque a gente quer que o sofrimento seja amenizado, né? Mas uma hora, tu há de convir comigo que tudo vem à tona, né? Isso eu acho que poderia citar um exemplo aqui como casos de perda de alguém, né? Um falecimento ou mesmo uma traição, né? Um amigo soube de uma traição por outra pessoa. Como é que conta para um amigo, Como né? é que conta? Às Eu vezes finge que não... Às vezes finge que não sabe. Ou fala, nossa, eu não sabia. Isso é uma mentira se você souber. Mas por que você contou essa mentira? Porque aquela pessoa já está triste, já está fragilizada. E você faz isso por quê? Porque se você disser, eu sabia, você pode perder aquele vínculo, você pode perder aquela amizade. E você fala, nossa, eu não sabia, eu sinto muito. Então, ao invés daquela pessoa te olhar com maus olhos, ela vai olhar e falar assim, não, tudo bem, agora você vai ser meu refúgio. Então, você não perde aquele vínculo, mas contou uma mentira. Agora, tem mentiras que a gente sabe que não tem reparação, né? E quando elas são descobertas, tem a quebra de vínculo, tem a quebra de relações familiares, que é o que acontece muito. Não só relacionamento, né? A gente fala muito de relacionamento. Amoroso, né? Então, assim... Mas amizades, né? Amizades, familiares. Então, quando você descobre, é algo que é muito profundo e certas quebras de confiança são irreparáveis. E para o mitomaníaco, né, existe uma cura, um tratamento para poder se recuperar desse vício, digamos assim? Como a maioria das síndromes e dos transtornos não tem cura, mas tem o acompanhamento, que seria o tratamento, que é justamente as terapias, né? Então, ele começa a se ver com os olhos reais, porque ele se vê de uma forma muito amenizada. Então, nas terapias, você começa a botar isso em xeque, mas com muito cuidado, porque, como eu falei anteriormente, eles são muito manipuladores. Então, ele vai tentar te envolver na mentira dele. Consegue e o manipular terapeuta... até o terapeuta? O terapeuta tem que ter muito jogo de cintura. Nossa. Você já lidou com algum mitomaníaco? Ainda não. Mas já viu, né? Algumas pessoas agirem dessa forma, já conviveu. Sim, infelizmente. Como profissional já identifica, né? E aí fica, não posso interferir, que não tá no meu consultório. Algumas coisas, assim, dependendo do vínculo, eu comento, converso alguma coisa, né? Hoje em dia tem um outro termo que é muito falado, que é o narcisista, que todo mundo fala, né? E fala, mas o narcisista, ele é manipulador, ele mente. Sim, não chega a ser uma mitomania, mas o narcisista tem aquela mentira muito bem controlada, muito bem pautada, né? Ela é muito, como é que eu posso dizer? Como se fosse um corte limpo, né? E é por isso que a gente fala tanto disso hoje em dia. O narcisista, na verdade, acho que como mitomaníaco quer ser o centro da história, né? Então tem uma diferença pouca ali também, né? Nossa, e Não é muito... diferente, né?
né? Tem algumas similaridades ali. Inclusive, já falando do narcisismo, né? Levando para esse ponto, o mitomaníaco, ele tem associado outros transtornos também? Sim. É porque, assim, como eu tinha comentado, assim, a mitomania, ela é uma síndrome, mas ela também pode ser característica de outras. Então, por exemplo, como eu falei, todo psicopata é mitomaníaco, né? O narcisista, ele tem um quê? Porque o mitomaníaco, ele tem junto com o narcisista, ele tem essa necessidade de se sentir no centro. Ele precisa se sentir vivo e amado e querido e visto, o eu. Então, ele tem o id, né? A gente chama que é a tríade de Freud, que é id, ego e superego, né? Ele tem o id, que são os nossos impulsos muito fortes, né? E, assim, no caso da mitomania, a pessoa, ela tende a ter outras comorbidades neuropsicológicas. Então, por exemplo, o mitomaníaco, ele tem um pouco mais de propensão a ter ansiedade, porque ele pauta muito o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Então, é como se ele esquematizasse muito as coisas. O futuro? Então, ele fala, não, eu tenho que falar isso ou fazer isso para chegar nesse ponto, para essa pessoa se sentir assim, para ela me ver desse jeito. Então, ele faz todo um esquema bem minucioso e ele tende a ter mais ansiedade. Mas como é que não tem? Já tá pensando aqui, planejando. Eu que sou uma pessoa ansiosa, já fiquei ansiosa só de imaginar ele planejando tudo isso. Ele tem mais dificuldade em lidar com frustrações, porque ele tenta manipular todas as situações. Então, ele pensa em todas as consequências possíveis e escolhe o caminho menos pior, né? O que para ele é melhor. Para então, ele, né? Não para outro. Para ele, exatamente. Então, assim, ele tende a pensar dessa forma. Então, ele tende a ter mais ansiedade. Como ele tem mais dificuldade em lidar com frustrações, porque tem aquelas pessoas que são um pouco mais sagazes ou que convivem há mais tempo e percebe algumas dessas mentiras e já fala, opa, não é bem desse jeito, mas você já me contou isso, não foi desse jeito. Então, eu tendo a lidar com mais frustrações, aí se vitimiza. Então, dependendo da pessoa com quem ele se relacione, ele também pode ter mais propensão à depressão. Nossa, ou seja, né, não tem como ser benéfico pra ninguém. Aquele longo prazo, né? Sim. Acaba prejudicando, sendo prejudicial aos próximos, pessoas que ele convive, mas ele também sofre as consequências. E aí entra a terapia, né, que você falou. É crucial. E na cabeça, né, entendendo um pouquinho do cérebro humano, né? De acordo com as pesquisas que você disse, tem pesquisas que apontam que as pessoas já nascem, né, com essas características, a propensas, né, a desenvolver a mitomania, e aquelas que adquirem ao longo do tempo, talvez por as situações da vida. Sim. Nesses casos em que os estudos apontam que a pessoa nasce com isso, tem alguma indicação sobre alterações no cérebro? Enfim. Tem, diz que pode ser uma disfunção neurológica, né? Nós temos, por exemplo, a questão por exemplo, eu vou voltar um pouquinho aqui para o psicopata. Nós temos uma área do cérebro, né, que se chama tálamo. O tálamo é responsável pelas sensações, né? Ontem, por exemplo, eu estava dando uma entrevista já sobre o abril azul, sobre o autismo, e os autistas, por exemplo, eles têm alteração no tálamo, que são as sensações. Então, eles podem ter hiper ou hipossensibilidade, né? Sente muito ou não sente, né? Isso, né? Então, por exemplo, a questão da psicopatia, de algumas manias algumas manias com, assim, eu diria com um objetivo um pouco mais, um resultado um pouco mais frívolo, mais negativo, elas também têm alteração no tálamo. Então, por exemplo, o sadomasoquista, por exemplo, ele precisa da dor para sentir alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se você fizer um carinho, para ele parece lixa, arranha, ao exemplo do TEA, por exemplo, tem crianças que tu tem que ter uma pega um pouco mais firme, o carinho tem que ser um pouco mais firme, porque ele é daquele jeito que ele sente. Então, tanto que, spoiler, né? É o que eu tô querendo para minha tese de mestrado também, falar sobre as implicações das alterações no tálamo nas outras psicopatologias.
Porque, por exemplo, se você tiver um pouco mais de sensibilidade, você vai ter um pouco mais de resistência ao toque. Você não vai gostar muito de abraço. Você não vai... Ou hipo, né? Que você não sente nada. A pessoa te abraça, fala que gosta de você, que te ama e você... Tá, tudo bem. É uma pessoa mais fria, né? Digamos assim. E aí a gente até entra no outro ponto agora que eu achei interessante, porque na sociedade que nós convivemos, a gente atrela muito a esses comportamentos... Aliás, esse tipo de sentimento, né? De sensibilidade, na verdade, essa é a palavra, muito ao comportamento. A pessoa, ela não gosta de ser abraçada, né? Ela não me olha nos olhos, ela é metida. Ontem até falaram isso lá na TV. Ai, que é por conta do TEA, tá falando? Isso. Ah, sim. Transtorno do espectro autista, né? Mas aí a pessoa, a gente associa muito ao comportamento, mas, na verdade, podem ter questões fisiológicas por trás disso, né? Que é o caso do... Como é o nome da parte do cérebro? Do tálamo, das sensações. Que sente tudo. Achei super interessante. Eu não tinha conhecimento do tálamo, né? Quer dizer, devo ter estudado isso aí em algum momento da vida, na escola, mas não lembrava. E aí, para essa pessoa, né, que tem que tem essas alterações no tálamo, pode desenvolver várias patologias, como o caso do autismo, né, que você falou, é uma das características também que pode desenvolver, mas também no mitomaníaco, no psicopata, em outros transtornos psicológicos. É que, na verdade, nesses transtornos que a gente citou, são comprovados que há alteração no tálamo. A alteração do tálamo não causaria elas, né? Não as causaria, mas quem já tem, transtornos, né? Tá lá presente que tem alteração, sim. Mas essas alterações são diferentes também para cada patologia, são, né? Principalmente em intensidade. Nossa, interessante. E existem, nessa mitomania, né, uma origem desse comportamento aprendido que a gente já falou, né? Mas, por exemplo, com o TDAH também tem alguma relação? Ou você falou da psicopatia, falou do narcisismo, o TDAH tem alguma relação também? Não necessariamente. Por exemplo, apesar da mitomania ela poder ter fortes relações com outras psicopatologias, não necessariamente ela está associada a todas elas. Então, por exemplo, com exceção da psicopatia, porque todo psicopata é mitomaníaco, né? Mas, assim, em relação a comorbidades, né? Que seria ter mais de alguma patologia, mais de alguma situação. A mitomania, ela pode vir, inclusive, isolada. Então, por exemplo, ela é muito mais adquirida, tá? Do que nasceu genética. Assim, né? Exatamente. Ela é muito mais adquirida. Então, por exemplo, tem outro fator que a pessoa que desenvolve a mitomania, ela pode apresentar, que geralmente ela tem baixa autoestima. Então, geralmente essas pessoas têm baixa autoestima, porque elas precisam de uma mentira que ou enalteça ou a vitimize para ela se sentir bem, fazendo com que as outras pessoas queiram estar com ela, cuidar dela. Ou por pena ou por admiração, né? Exatamente. No vitimismo, no caso, é por pena, e no herói ali, que até que você falou, citou esse nome, como centro da história, por admiração. A pessoa se coloca tão lá em cima, né, para mascarar, digamos, que essa baixa autoestima, e acaba sendo vista de forma positiva pelas pessoas que estão em volta. Eu acho que até o ponto que se descobre que é mentira, né? Quando se descobre, por exemplo, um mitomaníaco, né? Como é que funciona essas... Não descobre que a pessoa literalmente é um mitomaníaco, mas quando são reveladas, né, descobertas essas mentiras, essas histórias que esse mitomaníaco contou, como é que isso reverbera, né? Quais as consequências que isso vem para ele? Como é que ele se sente sendo revelado, digamos assim? Ele pode não demonstrar diretamente, assim, para você como ele se sentiu, mas ele pensa muito naquilo. E muitas vezes, ou ele percebe e vai atrás de ajuda, ou ele percebe e pensa, eu tenho que melhorar as minhas mentiras. E aí começa a entrar no cunho da psicopatia. Nossa, gente. E o psicopata, né? Aliás, vamos para a linha tênue agora entre o mitomaníaco, que é isolada a mitomania, mas quando um psicopata já... Aliás, quando esse mitomaníaco, antes de tudo, ele é psicopata, né? Como é que também... a que ponto, né, já passa a ser uma psicopatia mesmo? Quando você percebe e começa a, digamos assim, a melhorar a sua habilidade da mentira,
com o intuito de manipular, inclusive, as ações das pessoas. Porque uma coisa é querer manipular como você me vê. Então, por exemplo, eu vou me dar o exemplo. Ontem, né, na entrevista ao vivo, eu fiquei muito nervosa. Mas eu sou palestrante. Acontece. E eu não fico nervosa. Então, eu fico assim... Não, calma. Por que aqui eu ajo desse jeito? Por que aqui eu tô me sentindo desse jeito? E você começa a perceber algumas coisas. Aí eu percebi, não. Aqui é porque foi muito no improviso. Eu me preparei para uma coisa e perguntaram outra. Eu fiquei nervosa. Na palestra a gente se prepara. Então a gente roteiro, consegue... né? Exatamente. O mitomaníaco, entre ali mitomania e psicopatia, ele faz um roteiro das mentiras de como eu vou passar, como você vai agir comigo a partir do que eu vou dizer para você. Então, por exemplo, o mitomaníaco, ele quer, como eu falei, ele tem alterações também no tálamo, né? Então, ele quer que você o veja com os bons olhos. Agora, eu vou começar a manipular você para que você haja comigo do jeito que eu espero, para eu ficar bem, aparentemente você se sentir bem com você e comigo e tá tudo bem. Ele manipula o cenário inteiro. Nossa, uma novela, né? Um filme criado. É quase isso. Tem uma série que muitas pessoas viram, que é aquela Você, né? O You. Nossa, eu não consegui terminar, fiquei traumatizado. Ainda fui até a 3ª temporada. Mas aí na 4ª eu falei, não, ficou pesado demais agora pra mim. Tu lembra como ele mentia, como ele manipulava as mentiras? Ele observava tudo antes de montar o roteiro que ele tinha criado ali na cabeça dele. Um exemplo perfeito de um psicopata com mitomania. Perfeito. É ali. E ele manipulou tanto, agora não sabemos, né? Se como é que era o nome dela? A Love. Pronto. Não sabemos se a Love também era e mascarava, ou se ele, com as atitudes dele, transformou ela a ser igual. Que foi a impressão que eu tive. Né? Ela era de um jeito e... Com a convivência Com ali, a convivência. Né? Tanto que no final ela diz... Você me transformou nessa pessoa. Eu nem cheguei ao final ainda. Ah, deu spoiler. Mas veja, e aí você vai lembrar de mim. Agora eu vou voltar a assistir. Eu não terminei porque eu falei, nossa, gente, tá ficando muito pesado isso aqui. Acho que eu vou parar. Desperta esse tipo de série, né? De trama, me desperta ansiedade. Eu já sou uma pessoa ansiosa. E você lembra que toda vez ele fala, não, eu preciso parar com isso. Não, isso não é bom. Ele se repreende, mas ele não consegue. Porque ele é psicopata, né? É psicopata. E o psicopata sente prazer em contar as mentiras e ver a pessoa caindo, digamos assim, na sua emaranhado ali de mentiras e do seu roteiro que foi criado. Como quem diz assim, deu certo. Chega, tem um ápice assim de prazer, né? Então, ali, por exemplo, também a questão da mitomania nele, né? Você vê que ele percebe, mas por um momento ele até pensa em remorso. Mas depois ele fala, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu já resolvi, eu vou resolver. Porque ele tem os próprios conflitos com ele mesmo em alguns momentos ali da série. Só pra citar aqui nosso ouvinte, né? Pra quem não assistiu, You, em português, Você é o nome da série. É uma série que retrata justamente esse personagem, né? Psicopata mitomaníaco, como a Izzy já agora diagnosticou ele aqui. E lá o foco deles são mulheres? Ele né? cria, aliás, ele persegue, observa, né? Ali, mulheres no cotidiano que ele acha bonita, né? Tem um interesse, uma atração física, e quando né? não dá certo, no final, o que ele faz? Ele assassina a pessoa, né? E aí ele cria toda uma história. Tô aqui contando pro nosso ouvinte, depois quiser também assistir, tiver Já curiosidade. demos um spoiler. Mas ele cria todo um cenário. E, por exemplo, ele começa na primeira personagem, né? Digamos assim, ela planeja tudo. Ela é uma bibliotecária, então ele vai e observa os livros que ela lê. Então ele se apresenta como um leitor também, que é apaixonado por leitura. E ali ele atrai ela, nossa, né? Um leitor, se eu sou leitora, já um ponto de identificação. E aí começa observa ela na casa dela, né? A música que ela ouve, o que ela faz. E aí começa a agradá-la conforme aquilo que ele já observou que ela gosta, né? Se apresentando como uma pessoa que é o par perfeito para ela, digamos assim. E quando a mulher começa a perceber que ele não mantém o personagem, começa a questionar, ele não consegue lidar com a frustração, que é essa questão que ele não consegue lidar. E ele, ao invés de ir atrás de ajuda, ele mata. Ele assassina o personagem, no caso. E começa tudo de novo. O relacionamento amoroso que ele tinha. E aí ele vai atrás de outra vítima.
esse é o enredo da série, né? Então, se você quiser assistir e não tiver ansiedade como eu, porque eu fico ansiosa, já começa a despertar aqui, meu Deus, uns gatilhos. Mas acho que é muito interessante pra gente entender também um pouco parte do comportamento humano, né? E não cair nessas armadilhas na vida real. Acho que a vida, aliás, a arte sempre imita a vida, né? Nem o contrário, né? A gente vive primeiras experiências, assim como os diretores, atores, para depois reproduzir isso. Uma das diferenças também, Bia, entre o psicopata e o mitomaníaco é que o psicopata ele tem padrões. Então, ele segue o mesmo padrão, como a gente chama, né? O mesmo modus operandi, ele segue. O mitomaníaco, não. Ele tenta... Deu errado aqui? Não, eu vou tentar fazer desse jeito. Ele tem um objetivo, mas ele tenta todos os meandros possíveis para chegar naquele objetivo. E o psicopata, ele tem um padrão. E quando aquele padrão é quebrado por terceiros, ele desregula e ele precisa tomar uma providência, que é o que mostra a série. E o mitomaníaco, ele tenta. Quando não dá certo, ele dá uma desregulada ou ele se faz de vítima... E ele se fecha e ele faz com que você sinta pena dele. Faz todo um drama ali, né? São coisas diferentes, mas muito parecidas. E aí, no caso, por exemplo, que você citou no final aí também da série, né? Que ela culpa ele porque ela aprendeu com ele, ela ensinou ele. Na vida real, de fato, agora voltando também, as pessoas que convivem com mitomaníacos, né? Com pessoas que têm transtornos, elas podem reproduzir isso? Podem, na defensiva, se tornar essas pessoas também? Sim. Infelizmente. E aí isso acontece não é incomum. É adquirido, né? A mitomania adquirida a longo prazo. Também. Porque às vezes você gosta daquela pessoa, tem que aprender a lidar com essa pessoa, entende o jeito dela. E às vezes essa pessoa também pode falar assim, você não me compreende, então a gente não pode mais ficar junto, que acontece muito em relacionamento. E, não, você não me entende, ninguém me entende, é por isso que eu sou assim. Ele começa a terceirizar a culpa, né? Porque ele não consegue lidar com a frustração de perceber que você viu quem ele é. Muito pesado. Nossa, eu tô aqui, cada vez que eu converso um pouquinho mais, eu fico aqui chocada com essas informações, porque isso está muito presente em relacionamentos tóxicos e abusivos, tanto familiares quanto amorosos, amizade, né? Ou seja, o mitomaníaco, ele acaba se envolvendo em relações tóxicas e abusivas. Sim. Ele cria, na verdade, né? Acaba criando. A mitomania além de ser uma síndrome, ela também é uma característica de transtornos manipuladores, né? Por exemplo, aí tem a psicopatia, a sociopatia, o narcisismo, que muito se fala em relação a relacionamento amoroso hoje em dia, né? Então, assim, antes eu era uma pessoa e depois do fulano me tornei essa pessoa. Por quê? Porque com a convivência, você passa a adquirir válvulas de escape, né? Assim, mecanismos de defesa. E para não permitir que aquilo ocorra de novo, você acaba mudando totalmente seu jeito de ser. Você se adapta a conviver com a pessoa dessa forma e acaba mudando algumas características em você. E outras podem, sim, se tornar um mitomaníaco. Agora, uma questão que me surgiu também... A exemplo, hoje a gente está muito presente nas redes sociais, nossa vida... Nós temos duas vidas, uma vida aqui presencial, com as pessoas que a gente convive, e a versão que a gente conta nas redes sociais também, ali no Instagram, né? Enfim, essas ferramentas, né? A rede social hoje, ela pode expandir... influenciar e expandir esse comportamento, essa síndrome, né? Pode. Porque a gente tem tendência a... Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, o filtro. Você sabe como você tá agora, mas com um filtro que te deixa mais bonita, você prefere daquele jeito, né? O que a gente chama de... Será que essa pessoa é fake? Tem muito meme, inclusive. Falando de rede social, tem muito meme em relação a isso. Tem muito meme. Então, assim, por exemplo, você sabe quem você é, como você é, e lá você mostra outra coisa, né? O que a gente chama de mascarar, né? Na rede social, ela mascara muito a realidade. E isso não é diferente com o que a gente posta em relação ao conteúdo de si. Não é diferente. Um exemplo que eu citei aqui foram os filtros, né? Mas os posts que a gente faz, por exemplo, também, né? Então, fala assim, o que a gente escuta muito, por exemplo, tá? Vou citar um exemplo aqui bem comum. Fulano só fala de Deus, mas vem falando mal da vida dos outros. É o café com Deus Pai só de manhã, né? Porque tá na moda de me falar do café com Deus Pai é só na hora que acorda.
Então, assim, tem muitos memes com isso também, mas, por exemplo, na rede social, você mostra aquilo que você gostaria de ver em você, como você gostaria que os outros te vissem. Eu só posto foto bonita. Eu falo que quem quiser me ver feia, Me vai vê em casa. Eu também. Ninguém é obrigado a me ver feia. Quem quiser me ver feia, vem em casa. Mas não pra... Eu acredito muito nisso, né? Não pra mascarar, mas porque você se sente bem. Eu acho que é uma forma de defender sua particularidade também. Por exemplo, por postar foto no feed do Instagram. Ninguém posta foto ali, largado no chão, descabelado, né? Como acordou pra ficar aquela memória ali. Posta foto quando tá arrumado, né? Quando a mulher quando tá maquiada, com o cabelo arrumado. Mas acho que é uma questão de zelo. Mas aí acaba influenciando também o comportamento do mitomaníaco, né? Também, porque ele vê ali e a rede social, ela tem seus malefícios e benefícios, como todo mundo sabe. Mas um dos eu acredito que pode ser considerado um malefício é que dependendo de como você se porte ou se comporte nas redes sociais, aquilo pode ser um chama, né? Tem um dito que minha mãe diz que é assim: aquilo que você posta pode ou não chamar um abusador, né? Então, por exemplo, mas postar foto de biquíni é se expor. Não é. Aquela foto é bonita, foi num momento bacana, praia, né? Tava na praia. Quem não gosta de praia? Você postou porque você imaginou que as pessoas fossem achar bacana igual você achou. Agora, tem homens que falam: nossa, ela gosta muito de vermelho, o corpo dela é bonito. Nossa, ela só posta música, né? De romance, ela quer alguém para cuidar dela. Eu vou lá cuidar dela. Então, dependendo, infelizmente, tudo pode ser considerado um sinal. Na verdade, para a pessoa que tem transtorno, né? Para esse psicopata ou para o mitomaníaco, qualquer situação ali se torna uma arma para ele usar contra a pessoa, né? Exato. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Teve uma vez que eu postei uma foto, uma paisagem com uma música que eu gosto muito. Eu gosto muito da música, eu acho muito bonita. E a minha mãe falou assim: isso é chama para abusador. Você está se mostrando uma pessoa frágil. Eu falei: mas mulher, ser romântica não é ser frágil, não. Eu falei: são coisas diferentes. Aí ela disse: cuidado com quem vai responder e quem você vai responder de volta. Aí eu pensei: é verdade. A sua mãe fazendo a própria terapia ali. Com certeza. Mãe é mãe, né? Acho que ela tem uma influência aí na sua escolha profissional. Só um pouquinho. Ela trabalha nessa área da psicologia também? Na verdade, não. Ela é advogada. Também é bem complicado. É bem complicado. O advogado também lidar com muitas situações. Lidar com pessoas. A gente conversa muito sobre algumas coisas. E, inclusive, na época da faculdade, quando eu lia, eu descobria sobre alguma coisa, né? De algum conhecido, de algum familiar, de algum amigo, eu comentava: mãe, eu estudei isso, isso e isso. Fulano não age assim, assim, assim? Ela... Aí tem o que a gente chama, né? Na psicologia é perigoso, porque todo psicólogo sai diagnosticando todo mundo. Sai Jesus. Analisando todo mundo, né? Mas assim... Não sei falar que eu nem estudo psicologia, mas com o que eu aprendo aqui entrevistando os psicólogos, eu mesmo já saio identificando e diagnosticando. Ih, mentiu, é mitomaníaco. Daqui em diante agora eu vou sair diagnosticando mitomaníaco agora. É brincadeira, viu, gente? Mas é isso mesmo, as redes sociais têm essa situação, sim. Ela pode servir tanto de uma arma positiva pra gente se informar mais sobre algumas coisas, porque assim como tem coisas que não acrescentam em nada, tem muitos profissionais que divulgam sobre essas características, esses sinais, o que observar, como observar nas redes sociais, né? Eu mesmo sigo muitos médicos e muitos psicólogos, né? Então, eu sigo muito. Então, tudo que eu vejo ali na página de algum neuro, de algum psicólogo, eu falo: nossa, é bacana isso aqui, eu vou pegar pra mim, ou isso aqui eu vou pesquisar mais, isso aqui eu não tinha ideia, isso aqui eu pensava diferente. Então, ajuda muito. Mas, dependendo de como seja essa reciprocidade na rede social, ela pode ser um perigo. Eu tô aqui lembrando,
principalmente para os adolescentes. Falando... E as pessoas se apresentam, que a gente voltando aqui também um pouquinho à rede social, as pessoas se apresentam e contam uma própria narrativa, a história da sua vida ali, uma mentira, né? Cria um personagem também. Eu lembrei da Cela Lopes, que é uma influencer que ela começou a ficar famosa contando mentiras, dizendo que ela era rica, né? Por exemplo, meu pai hoje veio buscar de helicóptero, meu pai comprou um jato pra mim. Eu achei... E assim, bem snob, bem debochada, né? Ela se comportava como uma patricinha. E aí ela acabou ficando famosa. As pessoas que... começaram a segui-la, na verdade, para ofendê-la, né? E dá até que entenderam que era deboche, que era brincadeira. Muita gente já cometia hate, né? Ofendia ela. E aí eu lembro quando ela foi contar a história dela, ela fala que a mãe dela, se eu não me engano, trabalhava com doces, né? E o pai dela era mecânico, alguma coisa. Eu sei que eram profissões, assim, muito simples, né? Enfim, o pai dela não era milionário, o pai dela não tinha um helicóptero, mas ela ficou famosa contando mentiras. E hoje ela se tornou... Aliás, a mentira que ela contou acabou se tornando verdade, né? Que ela ficou famosa e agora ela vive do Instagram, tem dinheiro, mas começou contando mentiras. Tem um helicóptero? Eu não sei se ela tem um helicóptero já, mas acho que era importante, né? Eu já tinha. Mas isso, a pessoa cria um personagem, então, né? Qualquer pessoa pode criar um personagem ali na rede social também. E convencer outra pessoa de que ela é aquela pessoa. Sim. É o que a gente via muito há alguns anos, falava assim... tem um iPhone tal, mas não pagou a conta de luz. Nossa, isso acontecia muito. Eu falava, mas gente, se a pessoa, né? Assim, cada vez mais a gente se vê obrigado a seguir o fluxo da tecnologia. Então, por exemplo, se você não tem o celular da moda, você não é ninguém. Então, se você não é aquilo, não usa aquilo, você não é ninguém. Então, não chega a ser a mitomania, né? Mas são mentiras que a gente conta para tentar se inserir num grupo social, que é uma outra, digamos assim, uma outra função da mentira. Né? Às vezes você tá ali, você não quer estar ali, você não gosta de quem tá ali, não tem condições financeiras para estar ali, mas você está ali, se obriga, se esforça a estar ali para se manter num grupo social. Então, a gente chama que a mentira, sim, ela tem uma função social, mas ela tem seus pontos negativos e positivos. Isis, a mentira tem um ponto positivo, se não... como é que a gente diz? Se não interferir negativamente na vida de outra pessoa, ou seja, se não ferir, se não... Manipular. Né? Manipular. E for para você continuar inserido ou fazer parte de algo sem que você se machuque outra pessoa de forma direta ou indireta, a gente diz que é uma função positiva da mentira, né? Então, por exemplo, vamos lá para fulano de... para festa de fulano de tal, você não gosta do fulano, mas você sabe que outras pessoas que você gosta vai estar ali, você vai lá, e o que a gente fala? Parabéns! Então, assim, você tá ali... Não quer... Exatamente, é o que a gente chama de cara de pau, né? Então, você não quer estar ali, você não quer fazer parte daquilo, mas você sabe que para continuar tendo outras pessoas à sua volta, para você continuar naquele grupo que, salvo exceções, você não gosta... Você tem que se coloca nessa situação, né? E a gente acaba também mentindo muito para as crianças, né? Não por propósito, mas às vezes para proteger a inocência, digamos assim, dos pequenos, que às vezes as crianças fazem cada pergunta também. Não, meu filho, isso aí não é assim, não. Então, até esse exemplo que ela contou antes de a gente iniciar a entrevista nos bastidores, né? A famosa mentira, na volta eu compro. E nunca mais voltou. Eu compro. Mas aí como é que explica para uma criança que não tem dinheiro, né? Que no momento tá passando por um momento difícil. Às vezes os pais acham que é mais fácil contar. Depois eu compro, né? Deixa... na volta a gente compra. Então, acho que para as crianças acabam também contando muitas mentiras, né? Assim, depende muito de cada situação. Porque, por exemplo, para minha... não estou sendo hipócrita. Para mim, eu nunca falei, na volta eu compro. Eu falei, minha filha, hoje não dá. Quando a mamãe receber, aí ela fala, mamãe, você já recebeu? Mas assim... Ela lembra, né? Ela lembra. Ela não sabe que dia eu recebo, mas ela lembra que eu vou receber. Então, assim, ela fala... eu falo, minha filha, olha, hoje não dá. A mamãe está com pouco dinheiro. E ela consegue entender. Mas isso é um trabalho feito desde pequenininha. Então, depende muito de cada família, de cada criação. Pai. Depende muito. Mas com a minha, eu sou bem sincera. E eu falo, minha filha, hoje nós vamos
ao shopping ou nós vamos ao mercado, você pode escolher uma coisa, duas coisas. Acho que é até importante para a criança ter essa noção, esse conhecimento. Ela né? tem que ter noção do valor do dinheiro, ela tem que ter noção de que o combinado não sai caro, como meus pais me ensinaram. Então, se você combina algo com alguém e cumpre, as duas partes cumprem, não tem como dar errado, né? Então, tem muito isso. Mas eu já contei uma mentirinha e depois eu falei que era mentira para ela. Foi uma situação que aconteceu, nós tínhamos uma gatinha, eu entrei no condomínio e não vi. Ela se jogou na frente do carro, não vi. Sim, eu atropelei a gata. Me senti muito mal. E ela estava viajando com os meus pais. Eu falei, como é que eu vou contar? Quando ela voltar para casa, que a gata não tá mais aqui. Meu amor, eu fiquei umas 3 semanas dizendo que a gata tinha saído para passear na casa da vizinha e ainda não tinha voltado. Porque eu não conseguia contar. Que, olha, foi a mamãe que atropelou a sua gata. Eu não queria contar. Até que chegou um dia que eu não aguentei, me senti muito mal. Eu falei, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. A Aurora morreu. Ela, como? Eu falei, não sei, morreu. Agora vamos não precisa de detalhes, né? Vamos pular o detalhe. Morreu. Me senti mal, fiz uma tatuagem da gatinha e ficou tudo bem. A tatuagem da gatinha foi a cereja desse Aqui, ó. bolo. A tatuagem da gatinha aqui. É real, é na real. minha psicóloga é na perna aqui, acima do tornozelo. Pronto. Me senti mal. Mas a gatinha tá homenageada. Tá homenageada. Minha consciência tá parcialmente limpa. Um dia você conta a verdade, quando ela tiver um pouquinho maior, né? Ela Mas tá eu com que contei. idade agora? Ela tá com 5. É quando chegar nos 10 você conta. E olha Eu lá, acho né? que um dia ela vai entender. Mas assim, pra entender de Mas forma... é pra não machucar, é pra Sim. amenizar o sentimento da criança. Que é a- Então, às é a vezes mentira gente fala, positiva, né? poxa, fugiu. Filha, mas isso acontece. Às vezes os bichinhos fogem, não sabem como voltar pra casa. E aí, depois de um tempo que a criança entende que aquela frustração não vai magoar tanto o coração dela, aí a gente conta, né? Tanto que hoje em dia a gente fala com os nossos pais e fala, mas na época você não me falou isso. Então a gente descobre outras coisas quando cresce. É a mentira. Isso não significa que esse é um mitomaníaco, né? É a Não. mentira de proteção. É a aí, mentira de proteção, né? Que são as funções da mentira. Então, é uma função positiva. Você tá protegendo o sentimento de alguém que você se importa, porque naquele momento você tem a sensação de que aquela pessoa não vai receber de uma forma equilibrada, né? Então, depende da idade, depende da pessoa, depende da situação, né? Então, certas mentiras a gente fala com objetivo empático, tá? Não quer dizer que vocês têm que viver mentindo pra todo mundo. E nem não toda é isso que eu tô hora. dizendo, exatamente. Mas tem que analisar o contexto. Mas a mentira, ela sempre vem à tona, independentemente Se for da boa ou ruim, idade, né? se for boa ou ruim. E quando a ruim vem à tona, o impacto é muito grande. É um efeito dominó, assim, sai quebrando tudo aquilo. Tanto é que na traição, por exemplo, no relacionamento, um casamento, quando uma traição, né, é descoberta ali, ou uma mentira é revelada, todas as situações que aconteceram anteriormente também perdem um sentido e acabam, né, não fazendo muito sentido. E as pessoas consideram, então, todo esse tempo que eu vivi com você foi uma mentira, né? Que você quebrou essa confiança. Isso acontece muito e é o motivo de divórcios na vida real aqui, a gente está falando de vida real. Sim. E é muito perigoso isso. Mas, Isis, existe algum ser humano que não mente? Aquele que não nasceu. Que não nasceu, pronto. Não, mas assim, eu acho muito difícil, porque acaba sendo instintivo nos primeiros anos, como a gente falou, né? Quem quebrou esse prato? Aí a criança fala, não fui eu, foi meu irmão. Então, assim, ela tá falando com o objetivo de magoar aquela pessoa? Não, porque a criança ela é muito inocente. Ela Então, tá como com é que tu medo, vai né? dizer que aquela criança é mitomaníaca? Isso não existe. Como é que tu vai dizer que aquela criança tem maldade? Isso não existe. Até uma certa idade isso não existe. Então, assim, é um instinto que o ser humano aprende vendo. Então, por exemplo, se você vê que alguém escondendo alguma coisa ou mentindo e se saindo bem, o que você vai entender? Que tudo bem fazer igual também. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, uma técnica que eu uso com a minha é falar, olha, se você me contar a verdade, talvez você fique de castigo. Mas se você mentir pra mim e eu descobrir, você vai ficar de castigo, você vai certeza, perder né? coisas e
eu não vou mais confiar em você. Ela não sabe o que é confiança, mas ela já tá entendendo que é uma coisa boa e que se não tiver, a pessoa não fica feliz. Então ela fala, mãe, fui eu que fiz. Aí às vezes eu tenho que apertar um pouquinho. Fala, foi você? Não. Filha, você fez isso? Ela, mãe, eu esqueci, você pode me perdoar, por favor? Oh, meu Deus. Que fofinha. Ela pede perdão logo junto, Pede. né? E eu sempre digo o seguinte, a desculpa, o pedido de desculpa tem que vir seguido de um propósito de mudança. Então, se você não pretende mudar, filha, se você acha que vai fazer de novo, não me peça desculpa. Só não faça. Pra ela entender que desculpa não é a palavra-chave que resolve todos os problemas, porque a gente sabe que não é. Não resolve. Não resolve. E em relação às terapias, né? Existe alguma terapia mais direcionada para essa pessoa que tem a mitomania? Algum tratamento específico, né? Porque na psicologia e na neuropsicologia tem várias abordagens, né, de tratamento. Existe Sim. uma mais específica para essa pessoa? A gente sempre recomenda, assim, depende muito, cada abordagem tem um objetivo e elas podem trabalhar em diversas psicopatologias de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. No quesito da mitomania, eu sempre recomendo a TCC, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, porque ela foca justamente na modelagem do comportamento. Então, a TCC, por exemplo, a gente recomenda para vícios, a gente recomenda para casos mais específicos e um pouco mais severos de, por exemplo, depressão, ou de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente recomenda porque eles são bem pontuais. Quando se trata de criança, por exemplo, a gente também recomenda para TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A gente recomenda para TDAH. Por quê? Porque no primeiro momento ele é bem pontual. Então ele vai no foco, né? A terapia comum, né, que a gente chama, que é você vai lá toda semana e conversa, ela também é interessante. Alguns terapeutas trabalham com ferramentas da TCC sem ser da TCC, que é o meu caso. Eu não sou especialista ou pós-graduada em TCC, mas tem algumas ferramentas da terapia, técnicas, né? Isso, que a gente usa, né? Uso com alguns pacientes, né? E ajudam muito. Então, assim, nem todos os profissionais são especialistas em TCC, mas usam as ferramentas e também dá super certo, tá? Mas a terapia, independentemente de qual seja, tem que ser constante. O ideal é que seja semanal, dependendo do caso. Por exemplo, quando se trata de depressão, por exemplo, eu sempre recomendo que seja 2 vezes na semana. E eu brinco, né? Geralmente eu falo assim, a gente vai começar e terminar a semana junto, que é segunda e sexta. Ou terça e quinta, terça e sábado. Por quê? Porque dependendo da severidade, da intensidade da psicopatologia, é importante que tenha um acompanhamento um pouco mais frequente. E aos poucos passa a ser 1 vez na semana, depois a cada 15 dias, 1 vez no mês, até que esse ser humano consiga caminhar com as próprias pernas de forma equilibrada e saudável e a gente dê a famosa alta. A sonhada alta. A sonhada alta. Era o meu sonho. Porque vai chegar lá. Era o meu sonho. Vai chegar lá. E nesse contexto todo, né? A gente estou aqui das terapias, né? Mas a pessoa ali tá nessa situação, não percebe, né? Acaba... E aí a família começa a perceber também, né? Você emitiu de novo. Existe uma forma de ajudar essas pessoas que não percebem também essa síndrome? É difícil, né? Nesse sentido, tem que ter muito jogo de cintura. Tem que ter muita delicadeza para falar, porque qualquer coisinha, mesmo, né? Exatamente, qualquer coisinha pode fazer com que essa pessoa se esquive e fala, não, essas pessoas não me compreendem, eu vou dizer que elas são ruins para mim, que ninguém me entende, que todo mundo me vê como ruim, como ovelha negra, e eu vou atrás de outro vínculo. E às vezes acaba sendo o grupo dos amigos, a família de amigos, e aí você, não, aqui eu sou querida, aqui todo mundo me compreende, então essa aqui é a minha nova família. Isso pode ocorrer, essa fuga, essa esquiva, pode acontecer. Mas também tem formas de falar. Você chega... outra coisa é que ele não gosta de ser exposto. Então, se você falar... Ué, mas você fez isso aqui, você lembra disso? Ele vai se sentir... né?
ele vai se sentir assim, encurralado. E aquilo ali vai fazer com que ele tenha alguma válvula de escape. Seja uma desregulação emocional, pode ter explosão de raiva, pode ter uma crise de choro, pode ter algum tipo de surto, uma crise de ansiedade severa. Isso pode acontecer, inclusive, da pessoa fazer algum ato de autoflagelação, que seria se cortar, enfim, né? Atentar contra a própria vida. Isso também pode acontecer se ela chegar no ápice. E às vezes ela faz isso com o objetivo de: nossa, a gente não pode mais falar ou fazer isso com fulano, então deixa quieto. Então ele alcançou o objetivo dele. Ele ele fez um espetáculo que fez com que você não repreendesse mais ele. Nossa, é muito difícil, né? Nossa, assim, a gente falou aqui durante a nossa conversa, a gente brincou, riu, lembrou de algumas histórias, mas o assunto é muito sério, né? É um transtorno muito grave, né? Que afeta ali a vida, não só dele, né? Mas principalmente o convívio social, né? Os relacionamentos em que se cria e se quebra essa confiança também. E às vezes falar diretamente, você precisa de terapia, também não é a melhor forma, né? As pessoas têm mais medo de psicólogo do que psiquiatra. Não sei por quê. Eu adoro psicólogo. Ai, que bom. Mas é difícil mesmo você se colocar na situação de pessoa que precisa de ajuda, né? Da pessoa que precisa de ajuda. Por que eu preciso de terapia? Por que você acha que eu preciso de terapia? Aí vem a famosa frase: você acha que eu sou doido? Talvez e aí, como um é pouco, que você né? vai... Como é que você vai dizer pra essa pessoa: não é isso. Todos nós precisamos. Às vezes a gente identifica alguma coisa e às vezes a gente precisa de uma ajuda externa para depois caminhar sozinho. Então, são essas coisinhas pequenas que a gente pode ir falando que muda todo um contexto. Você não vai chegar para o mitomaníaco e falar assim: olha, tu mente demais, você precisa ir para terapia para se tratar. Você não pode fazer isso. É muito agressivo, né? É muito agressivo. Você tem que chegar e falar: você percebeu? Mas naquela vez você me contou que foi assim, assim, agora foi assim. Eu tô confundindo? Não, realmente, você falou aquilo, você lembra? E aí botar ele pra pensar. Eu falei: ué, será que eu falei isso mesmo? E agora eu falei isso. E agora? Fala: não, mas eu acho que eu tô esquecido. Aí você joga o que a gente chama de psicologia reversa. Eu acho que eu preciso de terapia. Isso também pode funcionar. Que ele vai entender que não, ele precisa de terapia, mas ele tá certo. Será que quem precisa sou eu? Aí pegou num ponto também. Porque você apontar o dedo pra pessoa vai fazer com que ele tenha uma reação reversa. Ele apontar o dedo pra ele mesmo vai botar ele pra pensar. Muito então, se ele não tiver inclinação à psicopatia, ele vai atrás. Se ele tiver, é mais complicado. Aí realmente acho que isso é uma abordagem com medicamento mesmo, né? Ou se foi identificado, né? Assim, não existe medicação pra mentira. Mas existem o que a gente chama de regulação de humor, né? Que são os reguladores de humor. O medicamento para regular o humor. Isso. Ah, sim. E pode ajudar, dependendo da situação da mitomania, pode ajudar. Mas até chegar nesse ponto, a pessoa tem que ter um pouquinho de autoconsciência. E aí é um trabalho um pouco mais difícil. E geralmente ele não escuta da família. Geralmente ele vai ouvir pessoas de fora. Acho que ninguém escuta a própria família, né? É muito complicado. Isso aí é um grave problema da sociedade. Aí você chega e fala: não, fulano falou isso. Tá vendo? Eu te falei isso. Aí geralmente vem do pai, da mãe, mas eu falo isso pro amigo meu, porque ele é muito bom num trabalho que ele faz, e eu falo isso pra ele antes dele ser bom no que ele fazia. Eu falei: vai que você é bom nisso, né? E ele nunca acreditava em mim. Agora as pessoas falam pra ele que ele é bom, aí ele olha, o fulano disse que eu sou bom. Eu falei: mas eu sempre te disse isso. Por que você não me escuta? Mas é de todo ser humano isso, né? E assim, pra quem quiser acompanhar um pouquinho o seu trabalho também, entender mais sobre a neuropsicologia, inclusive, a Isa está acompanhada aqui, é Cíntia, né? Isso. A Cíntia que acompanhando, né? É estágio que fala? Como é que posso dizer? Ela é um pouco de tudo, na verdade. Porque, na verdade, antes nós éramos amigas. Depois ela começou o curso de psicologia. E hoje em dia, eu falei pra ela: vamos fazer um combinado? Você fica comigo como estagiária, me acompanha nos cursos. E eu falei pra ela: eu trabalho muito, tenho pouquíssimo tempo e eu peco muito no movimento do meu Instagram profissional.
E a gente fez um combinado. Então, a gente se ajuda e ela disse, amiga, eu quero acompanhar por experiência. Então, todo evento, todo convite que eu receber, ela vai me acompanhar. E assim, e ela é muito... Não é puxa-saquismo, não. Ela é muito interessada. E eu falo, olha, tu tem dúvida? Me fala, me pergunta. Então, assim, ela tá aqui aprendendo, mas tá acompanhando também. E tudo que for postado no Instagram profissional é mérito dela. Então, eu tô apresentando ela aqui só pra dizer que ela tá aqui no estúdio com a gente. E quem quiser acompanhar o seu trabalho pode ir lá. Como é o arroba mesmo? É o @pc_isismadruga. Pronto, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles desenvolvem, né? Sei lá, agendar uma consulta de repente para identificar se você talvez se identificou com essa conversa, né? Ou com outras... Ou identificou outra pessoa. Ou identificou também outras características e sintomas. A gente falou de ansiedade, Sim. Falou de outras Muitas patologias. pessoas que convivem com mitomaníaco, elas procuram terapia para aprender a lidar com as pessoas que têm a mitomania. É aquela, eu gosto tanto dessa pessoa, mas eu não sei lidar com esse ponto, com a ansiedade dela, com a depressão dela, com o transtorno que ela tem, eu não sei lidar. E as pessoas procuram terapia para aprenderem a lidar com essas pessoas que elas amam, mas têm o transtorno. E para todos os transtornos, no caso, né? Todos. Eu sei como é que funciona, mas, enfim, acompanha lá o Instagram dela, qualquer dúvida, né? Só lembrando aqui, então, é o Isis... o arroba mesmo? Isis _. É PC _ Isis Madruga. Achei aqui. Pode dar o telefone também? Pode. O telefone é o 981010701. Liga lá para a clínica, né? E marque aí sua consulta para identificar ou ajudar alguém também. É importante. Estou à disposição. Eu queria agradecer, assim, tirei muitas dúvidas aqui sobre... Acabou que sendo uma conversa leve também, né? Apesar de ser sério o assunto. Mas acho que a gente conseguiu passar muita informação e ajudar, né? Talvez quem ouça o podcast para ajudar a si mesmo ou outras pessoas, que essa é a intenção, né? A gente sempre levar informação para levar ajuda por meio da informação a outras pessoas. Muito obrigada, Isis. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Eu estou à disposição de vocês e da Defensoria. É isso, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, desejo muito sucesso, tenho certeza de sucesso você já tem, né, tá aí Estou caminhando. tentando, estou caminhando. Já tem aí sua especialidade também, e a gente vai encerrando assim, então, mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia, de você que ouviu até aqui, te lembro que você pode ouvir essa e também outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!